Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, disse o salmista Davi em sua palavra. Hoje um culto de Santa Ceia, um culto importante para nós cristãos. Daqui a pouco nós participaremos do sangue e do corpo de Cristo. Cada um que aqui está veio buscar algo de Deus. Nós estamos contentes com mais essa oportunidade, porque até aqui o Senhor Jesus tem nos ajudado, nos guardado, nos abençoado. Aleluia. Vamos dar a abertura desse culto, fazendo uma rápida leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21. Livro de Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 21 e versículo 1, que nos diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova de Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém. Vamos orar, pedir a direção ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, Criador do céu e da terra, nós aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor Jesus. Tu és um Deus que vela a Tua palavra para cumprir. A Tua palavra jamais volta vazia, Senhor. Cada um que está, veio algo, Senhor, Tu pensaste, Tu conheces os nossos corações, prova a nossa mente. Meu Deus, Tu és o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode e tudo faz por nós. Cada um que aqui está, meu Deus, que seja um vaso por Ti, nas Tuas mãos, quer seja numa palavra introdutória, no louvor, Senhor. Meu Deus, ó Todo-Poderoso, nós viemos aqui, Senhor, pedir algo, Senhor, buscar mais de Ti, Senhor Jesus, porque a Tua volta está próxima, Senhor. Nós sabemos pela Tua palavra que em breve Tu irás buscar um povo todo seu, Deus de boas obras. Ó Todo-Poderoso, também te peço, Senhor, meu Deus, estende Suas mãos santas e poderosas sobre nós, a nosso favor, meu Deus, da Tua igreja que aqui está, os poucos que aqui estão, meu Deus. Nós viemos buscar mais de Ti, mais da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, Senhor Jesus. Ó Todo-Poderoso, fica conosco e fale conosco pela Tua palavra. É o que nós te pedimos, Tu nome santo e poderoso, graça por tudo até aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Com a igreja, grupo de louvor, louvando a Deus. Salve Maria, igreja com a paz do Senhor. Amém. Que essa noite nós possamos todos adorar o Senhor, né, numa única só voz. Porque somente Ele merece toda a honra e toda a glória. Salve a nossa igreja com a paz do Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu foi na tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais
vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Louvado é teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória somente a Ele. Aquele que tudo pode, tudo vê, tudo sabe da nossa vida. Como instrumento em tuas mãos, Senhor, que possa usar, Senhor, nossas vidas. Colocamos, Senhor, na tua presença, Senhor. Aleluias. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem vem esta noite para adorar o grande eu sou, aleluia. Tem louvador, tem adorador nesta casa essa noite? Tem alguém que quer chamar a atenção do Espírito Santo essa noite? Não é de boca fechada que tu não vai agradar o Senhor. Tem que louvar, tem que adorar, tem que glorificar. Tu é instrumento na vara do céu para a som. Aleluias. Eu não sei o que ele viu em mim. Oh, ele te conhece. Eu não entendo por que me amou. Aleluias. Eu não sou o que deveria ser. Quanto tempo? Aleluia. Mesmo assim ele me abraçou. Conforto do Senhor esta noite. Sou pequeno, ele tão grande é. Oh, aleluia, Jesus. Eu sou falho, ele é fiel. Quantas vezes a gente pode morrer, mas o Senhor não deixou ainda adoecer, porque a tua promessa tem que cumprir na terra. O céu, aleluia, eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais
Eu não sou o que deveria ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequena e tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo ele, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho Jesus me deu. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua grandeza na nossa vida, Jesus. Louvado sejas tu, Senhor Deus. Aleluia. Louvado é teu nome. Nós te damos, Pai querido e amado. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer
louvado é o nome do Senhor Jesus. Temos visitas, né? Se bem que não são visitas, a gestão da casa, né? A família da missionária Tere, depois de um certo tempo, eles voltaram. Nós estamos felizes, contentes. Glória a Deus. Nós vamos dar a oportunidade para a irmã Maria, ter a oportunidade de louvar a Deus, orar, conforme Deus colocar em seu coração. Glória a Deus. Oh, Deus da glória. É com muita alegria que eu quero desejar a paz do Senhor para todos. Saudade de vocês tudo, uma saudade muito grande. Oh, glórias, aleluia. Que Jesus trouxe vocês aqui. Que bênção, aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos adorar esse nosso Rei, o Rei da glória. Aleluia. Sem Ele não podemos nem respirar. Aleluia. Vamos adorar o nome dEle. Aleluia. Santo é teu nome, Pai. Aleluia, Pai Jesus. amado, Deus soberano e eterno. Vai ser o número da harpa é 84. Tá. Aleluia. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, que Ele é digno de honra e de glórias. Aleluia. Amém? Amém. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na qual estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos a. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter filho, o coração precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos a. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Aleluia. Terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, a voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos a. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um certo dia eu vi o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Aleluia. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás
meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedida se vos dá. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Amém. O grande eu sou, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai amado. Obrigado por tudo, Senhor, por essa oportunidade. Mais uma vez eu agradeço. Fica conosco. Minhas palmas alegram o Senhor. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que Jesus é o grande eu sou, é o Todo-Poderoso, que está aqui para nos abençoar, ouvir o nosso clamor, nos socorrer no momento certo. O grande eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos ouvir a missionária Tere, também tem a oportunidade de louvar a Deus, testemunhar, orar, conforme Deus colocar em seu coração. Aleluia, glória, aleluia. Engrandecido é teu nome, Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Amém. Jesus. Amém. Amém. Eu quero dizer que eu estava sentada ali, o Senhor me apoiando. Tem muitas brasas aqui que tem uma cinzinha por cima. Mas Jesus vai assoprar. Aleluia, oh, glória a Deus. Vai assoprar e vai acender. Porque Ele está voltando. Eu tenho chorado muito. 151, quem quiser procurar na área. Para Ele é a salvação. Salvação, a salvação, a salvação. Vocês vão ver o que Jesus vai fazer. Glória a Tem Deus. muitos com a brasa apagada. A cinzinha por cima, eu vou fazer fogo, daí se apaga, eu fico ali. E esse assopro quem vai dar é Jesus. Ele vai dar esse assopro e vai acender, porque tudo, cada um de nós somos escolhidos dele. E os escolhidos dele vai se cumprir. Vai se cumprir a palavra do Senhor em nós. Aleluia, glória a Deus. Tem muitos que estão orando por nós. Glória a Deus. Jesus, eu tenho tão forte aqui dentro que é no pouquinho que Jesus multiplica. E nós temos um pouquinho aqui, ó. E nós oremos por vocês. Nós oramos para aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas Jesus conhece cada um. E Ele vai assoprar essas brasas, vai acender essas brasas, porque Ele está voltando. Jesus está voltando. E nós oramos muito por vocês. Muito. E Jesus
Salmo 104. Jesus, Ele é a luz. Então, e nós podemos ajudar essas almas, meus irmãos. 104, Dudu. Nós podemos ajudar essas almas. Eu creio que Deus vai dar força para cada um. Deus vai dar fé, muita fé. E vai acender essas brasas. Ele mesmo vai acender, Amém, igreja? Vamos cantar bem forte para Jesus. 104, não, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca sua ovelha com amor. Com amor, ó pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que o procura pra salvar. Com seus pés o bom pastor, já ferido que horror, de descer nos tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda a chamar, ó ovelha minha, onde vós estás? Com amor, ó pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Ele está chamando sem cessar. Possa hoje Ele chama o sem cessar. pecador Mas nós tem que ir até a ovelha. de Jesus que o procura pra salvar. Tem que ir até essas ovelhas Se e trazer escuta a o gemer da ovelha, que prazer, estimula o coração de um bom pastor, e correndo sem parar, até a ovelha abraçar, e trazendo em seus ombros com amor. Com amor, ó pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que o procura pra salvar. Já em casa, ó pastor, ó jubila condução, pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, ó pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que o procura pra salvar. Aleluia, Jesus. Oh Deus, Oh, glória a poderoso, Deus, Espírito de Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Tem muitos vasos de valor aqui nessa noite. Aleluia. Vaso de valor que Jesus quer estar dentro desse vaso. Mas ele vai tocar, ele vai ajudar, ele vai acender essas brasas. Ele vai acender essas brasas. E nós vamos poder ajudar tantas almas
pode. O inimigo tem ciúme de Jesus, mas ele não pode tocar no que é de Jesus. Amém, igreja? As palmas bem fortes. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus eternamente. Vamos colocar em pé neste momento. Vamos orar pelo mensageiro do culto. Hoje que é o culto de Santa Ceia. Muito importante para nós. Vamos orar pelo pastor Nilton. Ele vai transmitir o recado de Deus aos nossos corações. Cada um que está, fique atento ao que o nosso Deus tem a falar conosco hoje, através de sua palavra. Nós testemunhamos, louvamos, mas chegou o momento principal, importante. Vamos nos alimentar da palavra de Deus como ela é. Estende suas mãos para cá e oremos. Soberano e eterno Deus, Criador do céu e da terra, nós sabemos, Senhor Jesus, que a tua palavra esteja ungido, Senhor. Então, unge os lábios do filho que está, Senhor, para transmitir a mesma. Que a tua palavra se torne guarida em nossos corações, ó Todo-Poderoso. Deus bendito, Deus eterno, tudo para ti é possível, Senhor, que está a tua igreja. Meu Deus, os poucos que aqui vieram, Senhor, vieram para participar do teu sangue e do teu corpo, Senhor, que a tua volta está próxima. Meu Deus, use este vaso que aqui está, Senhor, nas tuas mãos para transmitir a tua palavra, uma palavra preparada por ti, Senhor. Que a tua igreja realmente precisa ouvir. Ó Todo-Poderoso, fica conosco, fale conosco, Senhor. Nós te pedimos, teu nome santo e poderoso, te dando graça por tudo até aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Com a igreja, pastor Milton. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Primeiramente, né, louvamos a Deus por Ele se fazer presente no nosso meio. Eu também quero agradecer a presença de cada um, né, que veio nos visitar essa noite. Como disse o pastor Ené, já são conhecidos da igreja, mas às vezes não seguimos com frequência, né? E hoje estão fazendo uma visita junto conosco e ficamos muito felizes por cada um, né? Da família e não da família. São família, né? Em Cristo nós somos todos uma família. Não tem ninguém que não faça parte da família, porque Jesus disse: a minha família é aqueles que buscam o meu Pai, né? Então, quer dizer, isso é família. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Amém? Quem tiver as suas Bíblias no livro de Josué 24, o verso 15. Hoje, um dia em que nós lembramos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha, né? É isso que Ele diz. Nós devemos lembrar da sua morte até que Ele venha. E a gente vê que não está tão longe a vinda do Senhor Jesus. Está muito breve. Porque tudo está se cumprindo, né? Mas que diferença faz quando o Senhor vai voltar? Não faz muita importância. O que importa mesmo é aonde nós estamos quando o Senhor voltar. O que estamos fazendo quando o Senhor voltar. Realmente estamos na sua presença quando o Senhor voltar. Isso é que importa. Se é hoje, se é daqui 100 anos, mas importa é que nós estejamos na sua presença, para que não sejamos deixados para trás, né? Amém? Todos acharam? 24:15, Josué 24:15. Está na Bíblia, irmão. Vamos lendo, né? Porém, se vós parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses ou a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha família servimos ao Senhor. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, podem colocar sentados. Glórias a Deus.
eu e minha família servimos a Deus, né? Todos podem dizer isso, né? Nem todos, né? Aleluia. Mas o privilégio de quem pode dizer eu e minha família serve ao Senhor. Glória a Deus. E hoje nós temos mais uma oportunidade de poder olhar para dentro de nós e reconhecer a que Deus nós estamos servindo. Porque alguns dizem, mas eu estou na igreja todo dia. Isso não faz de nós verdadeiro a Deus, né? Porque muitas das vezes estão dentro da igreja servindo a outros deuses. Porque o nosso Deus, Ele está naquilo que é prioridade nas nossas vidas. O nosso Deus está naquilo que nós escolhemos, que é importante para nós. E como não se pode dividir a glória de Deus, né? Ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Então toda honra e toda glória seja dada a esse Deus, que nessa noite nós nos reunimos para ouvir Ele falar. E Ele já está falando desde o começo do culto, né? Através dos louvores, da oração, através das palavras que foram lidas. Porque até mesmo na oração, né, alguns dizem, mas eu que estou falando. Mas a nossa oração é inspirada por Deus em nosso coração. Porque Deus inspira a sua vontade em nosso coração. Então quando falamos, por isso a Bíblia diz que nós parte falamos, parte profetizamos. Porque parte vem de nós, mas parte vem direto de Deus. Porque não sei se os irmãos observaram, o pastor Enéas leu no início a mensagem, onde ele diz que o templo dele são os homens. No verso 3, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então o que Deus escolheu, né? Fazer de nós a habitação dele. Fazer de nós o seu templo. Por isso ele pede para nós reverência, obediência. Que nós colocamos a nossa vida na presença dele em santidade. Para que ele realmente possa exercer o ministério dele em nós. Isso Deus escolheu. Ele disse quando ascendeu depois da crucificação, ascendeu aos céus, ele disse, eu não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vós, estarei em vós. Acabamos de ler. Aonde ele escolheu fazer morada e reinar através de cada um de nós. E por isso nós temos a obrigação, ele diz, esforça-te e eu te ajudo. Nós temos a obrigação de preparar esse templo, esse tabernáculo, que é de Deus, adorná-lo. Aqui quando vamos fazer culto, não preparamos, arrumamos, ligamos o som, limpamos as cadeiras. Algumas a gente deixa para os irmãos limpar, né, na hora que senta. Mas a gente procura fazer isso, né, organizar, para fazer um culto. E para que Deus possa reinar através de nós, nós preparamos esse tabernáculo com fidelidade, com amor, com verdade, com esforço, como ele diz, né? Porque às vezes achamos que ir para a igreja é o suficiente. Não. É o esforço de renunciar o meu eu, renunciar às minhas vontades, renunciar aos meus desejos, às minhas fraquezas. Até quando Deus pergunta qual é o jejum que eu prefiro. Muitos logo dizem, vou ficar um dia, 2, 3 sem comer. Não é isso. A palavra diz, Isaías 58, ele diz que ele quer que nós jejuemos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Dizer, eu vou passar tanto tempo sem cair em tentação, pelo menos.
Assim como ele diz, a verdadeira religião é amar e cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Não é apenas eu decorar um texto bíblico e dizer Jesus é o meu Senhor. Porque ele diz, muitos vão dizer Senhor, Senhor, ele vai dizer eu não te conheço. Porque não viveu, não praticou, não absorveu o Evangelho para dar fruto através de sua vida. E nessa noite, um culto de família, né? Que geralmente no domingo as pessoas dizem o culto de família. Todos os cultos são da família, né? Porque todos que participam de um culto fazem parte de uma família. Então o culto sempre é para todos, né? Mas em especial, né? Deus começa a restauração de um povo pelas famílias. Porque se cada família vai sendo restaurada, curada, aperfeiçoada, Deus vai criando um exército. E assim Ele cria a multidão do seu povo, através das famílias restauradas, né? Casamentos, restauração com os filhos e pais, onde a Bíblia nos ensina como deve ser o que Deus deseja de um casal, de uma família, dos filhos com os pais. A Bíblia ensina. Não precisamos perguntar para ninguém, para homem nenhum, né? E assim Josué começou dizendo, né? Eu e minha família servimos ao Senhor. E isso Deus hoje mostra que quando Ele fez a ceia também, Ele reuniu aqueles que andavam com Ele para sentar na mesa e cearem junto. E o que nós estamos fazendo aqui não é porque vamos comer um pedaço de pão e beber um copo de cálice, mas porque nós estamos aqui para compartilhar do Senhor. Porque quando Ele diz, quem não comer do meu pão, beber do meu sangue, não tem parte comigo, Ele está dizendo, não comer um pedaço de pão físico ali, e aquele cálice. Mas Ele está dizendo que o pão que Ele oferece para nós é a sua palavra. É a sua palavra que Ele quer que nós degustamos, que nós comemos, sentimos o prazer, saborear aquela palavra e aquela palavra ser absorvida pelo nosso coração e dar frutos dele. Porque quando é absorvido, assim como o alimento é absorvido no organismo e dá fruto, né? Ficamos mais saudáveis, comemos bem saudável. Assim a palavra de Deus, ela nos deixa forte, resistente contra todos os intempéries do mundo, contra todas as dificuldades do mundo. Porque às vezes reclamamos porque vem as dificuldades, vem as lutas, mas esquecemos de estar alimentado para resistir o mal. A Bíblia diz, resistir o mal e ele fugirá de vós, né? Mas como é que nós vamos fazer isso se nós às vezes estamos distanciados? Se às vezes estamos longe? Nós aqui na terra sabemos que quando um filho está longe de nós, ele não pode estar desfrutando do que nós temos, do que nós somos, porque ele está longe. E assim é Deus. Só pode desfrutar das coisas de Deus aquele que está perto. Aquele que tem comunhão, aquele que tem fundamento com Ele. Aí ele come do pão do céu e não terá mais fome, né? Glória a Deus, Aleluia, Jesus. Vivemos um tempo em que a família sofre constantemente ataques espirituais. O inimigo deseja destruir casamentos, afasta filhos dos caminhos do Senhor e enfraquece a comunhão familiar. Entretanto, Deus continua levantando famílias que o servem de todo o coração. Então, é uma coisa muito clara que quando nós se distanciamos, ficamos longe dessa comunhão, nós somos vulneráveis, podemos ser atacados. E estamos sem força, porque a nossa força, a palavra de Deus diz que a nossa força é o Senhor. Aleluia. O nosso esconderijo é o Senhor. O nosso bem mais presente é o Senhor. Então, se nós estamos longe, nós ficamos vulneráveis, desamparados da mão de Deus, que quer nos proteger, porque como ele disse, as famílias que estão na sua presença, ele continua, né?
cuidando, defendendo, protegendo. Por isso essa unidade é importante, que quando ele fala em Eclesiastes, que é como um cordão de 3 dobras, né? Que é importante não ser apenas eu e você, mas o terceiro cordão, que é a presença de Deus. Isso nos torna mais forte e indestrutível. Porque é a presença de Deus que vai ser o alicerce, a força, para que nós não sejamos quebrados no meio do caminho. Claro, Deus deixou livre escolha para cada um andar na direção que quer. Mas Ele aponta um caminho único que é o verdadeiro. Aleluia. Que é o qual cada um de nós deve escolher e permanecer nele, né? Não como a Bíblia diz que muitos andam como a água do mar, né? Que a onda vai e volta. Não tem firmeza. E acaba, uma hora, o mar engolindo, né? Se desaparecendo. A família nunca foi ideia do homem. Ela nasceu no coração de Deus. Gênesis 2, 18, 24. Né? Ele disse que não era bom que o homem vivesse só, né? E fez uma disjuntora para o homem, para que ele gerasse filhos, formasse família. Essa é a vontade de Deus. E assim, hoje, Ele quer ver a família em Cristo. Aleluia. A família em Cristo reunida de novo. A família em Cristo, não um para um canto, outro para outro, mas essa família que, como Jesus disse, a minha família são aqueles que buscam fazer a vontade de meu Pai. E como nós queremos fazer parte dessa família se nós não temos coragem de lutar? A gente vê quando Gideon levou aquele exército para lutar, de uma multidão de soldados, quantos soldados sobraram, que eram fortes, corajosos, que não temiam a peleia, a luta, e foram em frente até o fim. Mas o grande número, né, que ficaram pelo caminho. Esses dias nós comentávamos, né, que se todos que já foram batizados aqui nesse ministério tivessem aqui, nós tínhamos que construir mais, umas 10 vezes maior a igreja e não ia caber. Onde estão os que ficaram no meio do caminho? O que foi que aconteceu que retrocederam da presença de Deus? A Santa Ceia nos lembra que Cristo derramou seu sangue para reconciliar o homem com Deus e também para restaurar o relacionamento entre aqueles que pertencem ao seu corpo. Manter um relacionamento aos que pertencem. Esse relacionamento é uma intimidade que tem que perdurar sempre. Não é às vezes. Às vezes eu e a missionária até comentamos que nenhum de nós quer ir primeiro ou ficar para trás, mas queria que Deus buscasse nós no mesmo dia. Né? E assim, quando nós temos que ser com Deus, um relacionamento que deseja estar cada minuto junto, de não se distanciar em nenhum momento, mas um relacionamento que é por amor, não por obrigação. Não porque é minha obrigação tratar assim ou tratar diferente. Porque é minha obrigação vir para a igreja, vir para o culto, mas porque eu amo vir para um culto e adorar a Deus. Isso tem que nascer dentro de nós. Enquanto isso não nascer dentro de nós, isso não vai acontecer. Isso vai ser como a onda do mar mesmo, vai e volta. Mas quando nasce dentro de nós esse desejo, é quando nós nascemos de novo verdadeiramente.
que às vezes nós já fizemos muitos propósitos. Às vezes já caminhamos até a porta, mas não entramos. Ainda não temos essa intimidade profunda que deve ter. Uma intimidade que só os dois conhecem. Entre nós e Cristo, assim como um casal, marido e mulher. Tem coisas que não diz respeito a mais ninguém, é só os dois. Assim nós temos que ter com o nosso Deus um relacionamento íntimo e puro, sincero, de não tentar muitas vezes persuadir a Deus nas nossas vontades. Às vezes tentamos até negociar, né? Mas Deus quer que nós, primeiramente, reconhecemos que não somos merecedores de nada. Que reconhecemos que é só pela graça dEle. Reconhecemos as nossas fraquezas e temos coragem de colocar para fora e dizer: Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu preciso de Ti. Isso é ser dependente. E é isso que ele diz, que nós temos que ser dependente dEle, mas nós queremos ser autossuficiente. Buscamos fazer com que Deus faça do nosso jeito, da nossa vontade, né? Deus e glória. A família deve escolher servir ao Senhor. Josué não deixou a decisão para outra geração. Ele declarou: eu e minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. E assim nós hoje devemos de cada um tomar atitude. Porque a gente vê isso é frequente na igreja. Se cada mês vinha alguém visitar de novo, ele vai ver que os membros já são outros. São poucos que permanecem bastante tempo. Mas é sempre um rodízio, né? Hoje está aquele irmão, amanhã não está, amanhã tem outro, depois tem outro. Então, quer dizer, não tem firmeza na palavra de Deus. Não se alicerçaram na rocha. E não permanecem na rocha. Então, isso é preciso tomar a decisão como Josué tomou. Eu e minha casa, de hoje em diante, serviremos ao Senhor. E aí não importa mais o vento, a tempestade que venha, porque você não vai mais voltar para trás, como uma irmã que vem aqui de vez em quando, ela diz: se chover canivete, eu boto uma tábua na cabeça, né? Mas de vez em quando eu acho que a tábua está furando. Então isso é muito importante, né? Até mesmo quando nós fizemos um propósito com Deus. Porque é muito bonito, né? Dizer: nem que chova canivete, eu boto uma tábua na cabeça e venho. Mas aí depois eu não venho. Eu agrado a Deus? Ele, se fizer propósito, mesmo com dano seu, não volte atrás. Isso é que nos torna íntimo com Deus, porque quanto mais a verdade das nossas palavras, mais o Senhor vai operar através das nossas vidas. Mais Ele vai nos ajudar, porque Ele diz: esforça e eu te ajudo. Ele não diz que nós vamos conseguir sozinhos. Ele diz: esforça. Porque nós não vamos conseguir nada sozinhos. Mas se nós nos esforçar, Deus vai fazendo a obra através de nós. Porque Ele vive em nós, Ele está em nós, Ele quer operar através de nós. Mas é preciso que nós demos liberdade para Ele. Demos sustentação para a palavra na nossa vida. Então Deus opera e faz. Toda família possui um altar. A questão é: quem está sendo adorado nesse altar? É uma pergunta bem difícil, né? E geralmente todo mundo diz: é Deus que está sendo adorado. Até aí eu concordo. Mas é a pergunta: quem é esse Deus que está sendo adorado? Né? Porque até o ponto de cada um dizer: nesse altar é Deus que está sendo adorado. Amém. Até aí. Porque a Bíblia diz que aquele que está em primeiro lugar na sua vida, aquilo que estiver na sua vida em primeiro lugar, é o seu Deus. Então até aí eu concordo, que é a Deus que você está adorando. Mas quem é esse Deus que você está adorando nesse altar?
Aí é a hora que nós temos que nos examinar. A Escritura diz, né? Daqui a pouco nós vamos ler o texto da ceia e ele vai dizer, examine-se o homem a si mesmo, né? E quando ele diz examine-se o homem a si mesmo, é o momento em que nós olhamos para dentro de nós, não para o outro, porque geralmente nós queremos olhar para o nosso irmão e ver se ele serve a Deus ou não, e decidir e até julgar se ele serve ou não a Deus, mas nós mesmos não nos julgamos, a Bíblia diz, né? Se o homem se julgasse a si mesmo, ele não seria condenado, a Bíblia diz. Porque ele não tem coragem de olhar com sinceridade para dentro dele e reconhecer as suas fraquezas e a necessidade de Deus na sua vida. Aleluia. Então isso torna o homem frágil, fraco, né? Uma família forte espiritualmente não é aquela sem problema, mas aquela que coloca Deus no centro. Então não é o que não peca, não é o que não erra. Porque para alguns às vezes teria que ser santo, como alguns andam pendurando nas paredes santo, né? Alguns acham isso, não. A família de Deus, ela peca também, ela erra também. Mas é aquela que tem humildade de reconhecer e coloca Deus no centro. E busca sempre em Deus o conserto e o renovo e começar tudo de novo se for necessário, porque ele diz, volta onde você caiu. O que ele está querendo dizer é que onde nós estamos sendo fracos, voltamos e consertamos e botamos a vida no altar de novo, porque Deus é o centro da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. É. Pais precisam liderar espiritualmente. Esposo precisam amar. Esposa precisam cooperar. Filhos precisam honrar seus pais. Quando Cristo governa a casa, há esperança, mesmo em meio às lutas. Então quem é o cabeça? É uma hierarquia, né? Mas a cabeça é Cristo. Quando Cristo continua sendo o centro das nossas famílias, com certeza, com tropeços, com dificuldade, caímos e levantamos, porque a Bíblia diz que cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então, onde que nós podemos estar sempre confiante, que mesmo que nós caia, não podemos nos desesperar, eu caí. Se você confia em Deus, você apenas estende a mão e Ele te sustenta. Mas é preciso essa confiança, essa fé que não seja uma fé vaga, mas seja uma fé concreta. Uma fé que alicerça, uma fé que se torna uma rocha, que é Cristo, para que você se sustente nela e sabe que não vai cair. Porque ele diz, pode vir o vento, pode vir a chuva, mas quem estiver na rocha não será abalado. Mas muitos estão como aqueles com os pés na areia. Que qualquer coisinha, a areia desmorona, né? A gente sabe que se a gente tiver na areia, a água vir por baixo, a areia sai debaixo dos pés, né? Assim são aqueles que não têm firmeza, aqueles que não se alicerçaram de verdade. E é isso que Cristo quer que nós entendemos. Que nós, por conta, nós não vamos conseguir fazer nada. Mas Ele é o centro, é a cabeça, é o poder para nossas vidas. É o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E nele nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos. Não há nada que nos destrua, se Ele for o centro da nossa vida. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O inimigo sabe que a casa dividida dificilmente permanece firme. Jesus declara, todo reino dividido contra si mesmo será devastado. Mateus 12, 25. Nenhum reino, nem terreno nesse celestial não pode subsistir se haver divisão. Por isso é importante que a família, para se tornar forte, caminhe para a mesma direção, no mesmo propósito, aonde se torna indestrutível.
Porque quando Cristo é a base de tudo, e a família tem colocado realmente Deus como centro de tudo, jamais será destruído. Satanás tenta dividir através do quê? Do orgulho, falta de perdão, palavras duras, ausência de oração, falta de comunhão. Mas onde existe arrependimento, Deus restaura. Aleluia. Então isso tudo pode existir dentro de famílias, mas quando há uma comunhão, Deus restaura isso. Deus cura essas feridas, às vezes feridas crônicas. Feridas que a muitos estão levando como um sacrifício, mas que podem ser curadas e restauradas para viver uma unidade feliz e em paz na presença de Deus. E às vezes não encontro isso porque nunca tomaram aquela posição que nem Josué tomou ali, né? Hoje eu e minha casa serviremos ao Glória a Senhor. Deus. Aleluia. E começa, porque a gente vê muitas vezes as pessoas dizerem, eu não vou, eu não sigo porque o fulano não vai, o fulano não segue. Tem que começar por alguém. Eu lembro que eu começou a missionária indo para a igreja. Ela começou a ir para a igreja, começou a convidar, eu ainda criticava, não queria. Mas depois foi quebrando, e assim é que tem que ser, não tem que olhar para o outro, até porque salvação são individual. É Deus de glória, aleluia. Nós devemos de andar na frente e ser exemplo para quem vem atrás. Aleluia. Porque senão, como é que os outros vão ter o prazer de querer conhecer quem nós servimos se nós não temos testemunho de Cristo? Se a nossa vida não pode ser visto Cristo em nós, poder dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como eu posso dizer se ninguém consegue ver através dos meus olhos o brilho do Espírito Santo? Enganamos a nós mesmos muitas vezes, né? A casa construída sobre a rocha permanece. A rocha é Cristo. Dinheiro não sustenta uma família. Emoções não sustentam uma família. Somente Jesus sustenta uma família. Aleluia. Às vezes a gente vê as pessoas dizer, se eu tivesse bastante dinheiro eu era feliz. Por que tem milionário puxando um revólver e tirando sua própria vida? Se o dinheiro traz felicidade. Quantas vezes a gente vê milionários tirando a sua própria vida? Dinheiro traz felicidade? Quem traz felicidade é Cristo. Por mais luta que nós temos, mas nós temos alegria de ir passando e vivendo Cristo na nossa vida, porque Ele é quem nos preenche e não deixa nós sofrer no meio da tribulação. Aleluia. Somente Jesus sustenta uma família. Família sem Jesus, irmãos, não é sustentada. Por isso, elas se destroem, se desfazem. Como disse, né? Que um reino não subsiste se estiver dividido. E Deus diz que não divide a glória, né? Então, se nós queremos Deus, a glória tem que ser totalmente dele. Em nossas vidas, nosso casamento, nossas famílias, nossos lares, nosso trabalho na igreja. Qualquer lugar tem que ser Ele. A base de tudo em nossas vidas. Dentro da perspectiva unicista, o Deus de Deus, Jesus, é a manifestação plena do único Deus entre os homens. João 14, 9, Colossenses 2, 17. E Ele quem salva e sustenta e preserva o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Ele é quem sustenta e preserva o seu povo. Não há como nós escolher outro caminho. Às vezes não quer se esforçar, eu vou ficar meio assim, porque para que se esforçar? Ninguém quase quer. Quando a gente quer fazer as coisas, os outros se levantam contra nós.
E aí, para mim, irmãos, a única opinião que me interessa é a de Deus. Se eu estou agradando ou não estou agradando a Deus. Porque eu sei que para agradar a Deus eu vou desagradar muita gente. E é isso que nós temos que entender na nossa vida, que para agradar a Deus nós vamos ter que desagradar muita gente, porque nem todos vão concordar com o que Cristo quer através de nós. Aleluia. Mas não é isso que nós devemos se importar, mas se importar de que nós estamos no centro da vontade de Deus. Aleluia. Isso é que importa para nós. Chegamos ao momento da Santa Ceia. A primeira ceia aconteceu em um ambiente de comunhão, que é o que nós devemos viver, né? Glória a Comunhão. Deus. Porque às vezes a gente vê dentro da igreja, eu não vou nem falar lá fora, mas dentro da igreja, que isso é pior, tanta divisão. Às vezes a igreja está dividida em blocos, A, B, C, D, E, e aí vai, daí em diante, né? Esses são os melhores, aqueles são os piores, esses são mais assim, aqueles mais assim, esses não são aceitos, esses vão ser tirados da igreja. Quem é melhor do que quem? A Bíblia diz que nós não somos iguais mesmo, até porque há diversidades de dons. E Deus usa uns de um jeito, outros de outros, mas todos dando graças a Deus. Aleluia. Então, da maneira que o outro busca, como a Bíblia chega a dizer, né? Uns comem legumes e dão graças a Deus. Outros comem carne e dão graças a Deus. E assim por diante. Cada um com o Senhor. Ele diz até, se nós morremos, morremos para Deus. Se vivemos, vivemos para Deus. Porque temos que dar satisfação para o outro. Mas sim, buscar conhecer a Deus, buscar conhecer esse Jesus maravilhoso, através da sua palavra, absorver essa palavra e viver Ele em nossas vidas. E aí nós temos certeza do futuro. Temos certeza do amanhã para nossas vidas. Porque quantos será que tem certeza do amanhã para suas vidas? Quantos têm certeza que se hoje Cristo viesse buscar a igreja, subiriam todos juntos? E é isso que Deus quer de nós, né? Que nós refletimos, olhamos para dentro de nós. Famílias que permanecem na mesa do Senhor, permanecem de pé. Essa família em Cristo, ela tem que permanecer de pé sempre, sempre unida, sempre firme, para que nós podemos ter esse relacionamento da forma que Deus nos chamou para ter com Ele. Essa intimidade que Ele escolheu para nós ter com Ele. Paulo relembra aquilo que recebeu do Senhor. Quando Jesus tomou o pão, que representa o seu corpo entregue por nós, ele fala daquilo que Deus passou para nós, através dele. Que aquele pão representava o seu corpo, que foi ferido. Às vezes nós se distanciamos de Deus por coisas tão pequenas. Quem de nós já levou uma lança daquela no seu lado, atravessando? Quem já foi pendurado numa cruz para derramar o seu sangue e morrer pelos outros, para que os outros sejam salvos? Às vezes, coisas tão banais, tão pequenas, nós desistimos de fazer a vontade de Deus. Porque damos crédito para os homens que às vezes são homens
que não têm relacionamento com Deus, que se levantam contra nós. E é contra esses que nós temos que lutar. Porque a palavra diz, não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes da maldade. São os espíritos que estão usando aqueles mais fracos para tentar derrubar aqueles que precisam se levantar para ser testemunho de Deus na terra. Glória a Deus, aleluia. Mas às vezes não compreendemos o propósito de Deus. E muitas vezes Deus até permita nós ser tentados, ser caluniados, ser maltratados para nos moldar. Porque às vezes o nosso ego está muito alto. Às vezes nós estamos tão cheios de si que precisamos ser quebrados. Não tem aquele louvor que diz que se a mão de poder o meu ego tirar, sobre as ondas poderei andar. Veja a elevação nossa quando Deus tira o nosso ego, porque o que mais nos separa de Deus é o nosso próprio ego, que não quer ser ferido por nada. Ao invés de deixarmos o nosso ego de fora e seguirmos ao nosso Deus verdadeiro. Glória a Deus. Depois tomou o cálice representa seu sangue da nova aliança. Na compressão, o sangue derramado é o sangue do próprio Deus manifestado em carne, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Coríntios 5,19. E em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Cada vez que participamos da ceia, anunciamos a morte do Senhor. Reafirmamos a nossa comunhão com o corpo de Cristo. Nós reafirmamos a aliança que fizemos com o nosso Deus. Alguns muitos anos, outros poucos anos, outros recentes. Porque quando aceitamos Jesus e somos batizados, que nascemos de novo, da água e do Espírito, nós fizemos uma aliança com Deus, que prometemos Ele ser o nosso Senhor todos os dias da nossa vida. Ser o suficiente para a nossa salvação. E às vezes quebramos essa aliança e nos afastamos um pouco, outros mais, outros menos. Mas cada um de nós tem momentos de fraqueza que quebra alguma parte dessa aliança com Deus. E por isso ele diz que nós lembramos da sua morte nesse dia para reafirmarmos essa aliança, para recuperar essa aliança, para de novo formar uma aliança nova e começar tudo de novo. Porque quantas vezes Deus fez nova aliança com o seu povo e todos os dias Ele aceita renovar a aliança e constituir um compromisso verdadeiro com Ele. Aleluia, Pai. Todos os dias nós precisamos reconhecer que somos dependentes dEle. Reafirmamos a nossa comunhão com o corpo de Cristo e proclamamos que aguardamos a sua volta. Porque ele diz, né? Até que eu volte. E certamente voltará. E aí essa aliança está constituída de verdade, fortalecida para o dia que Ele volta, mas não perdermos essa oportunidade. Queria convidar a igreja para se colocar de pé no Senhor Jesus. Vamos abrir o nosso coração. Agora é o momento de examinar-se a si mesmo. É o momento de nós olharmos para dentro de nós. Eu até pediria que cada um fechasse o seu olho, porque é um momento seu com o Senhor, um momento nosso com o Senhor, um momento de nós ter humildade, de reconhecer que nós não somos perfeitos, que somos fracos,
e que precisamos que Deus venha nos fortalecer, nos ajudar. Que o Senhor Jesus, nessa noite, Aleluia. venha quebrar essas algemas, esses obstáculos que estão nos impedindo. Que venha tirar de nós as nossas atitudes que nós não desejamos, mas estamos sendo aprisionados por elas. Que venha nessa noite nos libertar, até mesmo de pensamentos, de ações. Que venha tirar-nos dos lamaçais desse mundo e colocar-nos com os pés firmes sobre a rocha. Que nessa noite nós podemos ter humildade de reconhecer que sem a presença dEle nós jamais conseguiremos chegar até o caminho e de prosseguir o caminho até o dia da sua volta. Que nessa noite nós podemos ter a humildade de olhar e reconhecer que estamos faltando perdão, faltando amor, faltando atitudes de renovar esta aliança com o Senhor. Sim, Jesus. Até mesmo de se sentir perdoado. Porque muitas vezes nós precisamos nos perdoar, porque nós somos tão fracos que às vezes nos condenamos a nós mesmos, mas que nesta noite venhamos ser libertos, nós nos perdoarmos a nós mesmos. Porque Cristo já derramou o seu sangue e já nos lavou, já nos purificou, já nos limpou, já tirou toda a condenação, e por isso nessa noite não podemos mais nos condenar, mas ser libertos e não aceitar mais condenação. Sim, Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, porque nós colocou, Ele diz: eu coloco-vos com os pés sobre a rocha, firmado para que nem o vento, nem a tempestade vos derrube, mas que permaneçam firmes na minha presença. Ó Espírito Santo. Pai Santo e poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te reconhecemos como o único Senhor das nossas vidas, Pai. Te pedimos, Senhor, não nos deixa, Senhor, não aparta teu Espírito de nós, Senhor. Assim como teu servo Moisés pediu, Senhor, para que o Senhor não tirasse mais o Espírito, Senhor. Não saia mais de nós, mas que nós possamos ser esse templo verdadeiro da tua morada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Senhor, hoje, Pai, nos examinando, Senhor, reconhecemos que somos culpados, Senhor. Nos examinando, reconhecemos que somos devedores, Senhor. Por isso precisamos, Senhor, que o Senhor advogue, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos solte, Senhor, de toda a condenação que o mundo tem colocado sobre o teu povo, Senhor. Nos liberte, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Para que nós sejamos livres e possamos escolher o verdadeiro caminho, sejamos livres para escolher a direção certa, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que o Senhor está aqui nessa noite. Porque o Senhor está entrando em corações e vidas, Senhor, e soltando as algemas, libertando, Senhor. E por isso sereis livres, porque o Senhor vos libertou. Pai Santo e poderoso, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, meu Deus, por essa bênção tão grande que o Senhor está fazendo uma obra tão bonita nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glórias a Deus. Senhor Poderoso. Glórias a Deus. Para colocar o louvor. Em nome do Senhor Jesus. Quem quiser sentar por enquanto, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia.
Pode passar o pão. E agora nos convidas com Celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto a alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Mais discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus o manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo, peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Levante o pão. Pai Santo e Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, apresentamos aqui nessa noite, Pai, este pão, representando o Teu corpo, a Tua carne, Senhor, que foi partido por nós. Que o Senhor venha, Pai, abençoar e consagrar esse pão, para que participamos do Teu sacrifício, Senhor, renovando esta aliança, Senhor, que o Senhor constituiu para nos libertar e nos salvar, Pai. Que hoje, Senhor, podemos nos fortalecer de novo e renovar o nosso compromisso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, comam do pão. Desejando se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também a vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Levante o cálice. Pai Santo e Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, levantamos esse cálice, Senhor, representando o Teu sangue, derramado pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, Senhor. Lembramos hoje, Senhor, desse compromisso que o Senhor fez para nos lavar e nos remir das nossas fraquezas. Que nessa noite, Pai, nós podemos participar do Teu sangue, Senhor. Abençoa, Senhor, e purifica esse cálice, Senhor,
para que nós tomamos não para condenação, mas para fortalecer esta aliança. Lembrando hoje, Senhor, do teu sacrifício, fortalecendo-nos, Senhor, para lutarmos, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar, para que enfrentamos os obstáculos, as dificuldades em todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, bebam do cálice. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele venceu. Eis esse sangue lavado perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, és todo pecado, que maravilha de amor, pois se mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Graças te damos, Senhor,
podemos, Pai, participar do Teu corpo e do Teu sangue. Nós te damos graça, Senhor, porque tenho certeza, Senhor, que renovamos esta aliança contigo, Senhor. Porque o Senhor é fiel para cumprir as suas palavras. E nessa noite, Senhor, todo aquele que abriu o seu coração, reconhecendo suas fraquezas, Senhor, e clamou pela Tua presença, Senhor, foi renovado, Senhor, e fortalecido na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Jesus, tudo bem, né? Tudo bem. E eu nada, né? Nem bonita para não salvar, né? Vem, amanhã eu quero ir. Chega 11h45, eu tô. Aí, Pastor,